Hoje, dia 17 de julho de 2025, né? Então, estamos aqui desde Brasília. Acabei de sair daqui da Câmara dos Deputados e entregar um pedido de uma demanda do povo pataxó do sul da Bahia, em torno de uma estrutura que eles precisam, né, para trazer a delegação de parentes pataxó e pataxó Rarrahã, né, do sul da Bahia, para que eles possam mostrar durante o evento da Marcha das Mulheres, que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de agosto, mostrar um pouco da realidade dos povos que nós estamos atendendo, que são os povos do sul da Bahia, do extremo sul e sul da Bahia, né? Tem muita demanda, temos prisões arbitrárias, temos cadáveres sem sentença, sem julgamento, sem uma resposta à altura das circunstâncias, ameaças desde todas as frentes, e até agora não tem havido uma resposta à altura das circunstâncias, né? E é por isso que essa live aqui, é uma live gravada, na verdade, né? Vai sair só após 10 horas da noite de hoje. E nós falamos sobre a vigência do colonialismo. E ele está em todas as frentes também, né? Ele está em todos os lados, ele se manifesta de várias formas, né? E talvez nem precise tantos dados teóricos, bases teóricas, epistemológicas, bibliográficas para falar sobre o que é colonialismo ou deixou de ser, né? Mas ele ainda está aí, ele continua, porque em grande medida, para subir aqui, a gente vai passar aqui por detrás dos prédios aqui, né? Porque em grande medida é o sustentáculo de toda uma base histórica, né, que surge com a ideia de retomada, de conquista, de tomadas, né, tomadas, conquistas, arrebanhamento de terras e territórios, e que tem como finalidade mostrar um certo aspecto de poderio. E esse poderio, ele também tem suas manifestações que são coloniais e são colonialistas. Ela vem desde Grécia, Roma. Essas pessoas aí que gostam muito de falar, né, sobre Grécia, Roma, inclusive que ainda repetem o que seus antecessores já falavam, né? De que toda a nossa cultura, o berço da nossa cultura, ela é greco-romana e ela é repetida em diferentes ocasiões e com diferentes tonalidades, inclusive de narrativas, né? Então, enquanto eu vou um pouco demonstrando que esse colonialismo está vivo, está aqui, eu vou fazendo a minha caminhada, né, pelas ruas aqui de Brasília, onde nós nos encontramos, certo? Entendendo que toda essa estrutura que está aqui é uma estrutura que fazendo uma radiestesia da estética, ela demonstra esse poderio, essa nova Roma, né? A gente fala de Brasil como uma nova Roma, né? E de fato tem um certo sentido
de império, né? De uma tentativa de ser um império que foi perdido. Porque o sonho do Brasil foi tornar-se de verdade um império. E é por algo que o colonialismo existe, porque há um viés essencialmente imperialista no pensamento daqueles que estão hoje no poder. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que o que está acontecendo a nível dos povos indígenas é uma resposta direta desse assunto que ainda não é tratado com seriedade. E aqui eu quero chamar um pouco a atenção de quem se vê ouvindo, porque nos anais do pensamento humano sempre fica aquela coisa como que parece ser que as coisas como estão bem, porque senão poderia estar pior do que já é. Então esse sentimento de resignação, esse chamado inconformismo, é o que afeta na maioria das pessoas. E isso também é a raiz do colonialismo. Porque enquanto as pessoas se deixam assujeitar a quaisquer condições de vida e existência, elas já estão colonizadas. Por isso o colonialismo está tão vivo. Hoje nós chamamos de neocolonialismo, mas o neo não significa novo, significa algo que já tinha sido arquitetado, já tinha sido de alguma forma já plasmado na sociedade como algo que daria consecução a uma série de projetos que visam a transferência de riquezas para os países do primeiro mundo, as grandes potências. Aqui a gente inclui a Rússia e a China, consequentemente seria melhor na ordem a China, logo a Rússia e a Europa Ocidental aí também no meio. E os Estados Unidos, claro, eles continuam ganhando, apesar dos embates internos, mas externamente os Estados Unidos continuam barganhando terras e controlando o que eles chamam do arco dos recursos hídricos, energéticos, das quais eles também têm, logicamente, eles têm grande influência. Isso é um dos aspectos principais do colonialismo. Porque catequizados os povos, no sentido da subjetividade, da sua forma de pensar, prontamente tudo demais é apenas uma consequência. Então as pessoas se impressionam com as grandes construções, as obras faraônicas, que foram arquitetadas e edificadas justamente para servir de refém das consciências, né? Que as pessoas acabam, de alguma forma, inclusive acreditando de que esse modelo aqui é o único possível e que fora desse modelo não há possibilidade alguma de vida ou existência, coisa que é falso. E os nossos parentes demonstram isso, os parentes que estão nos territórios, principalmente defendendo esses territórios ainda não colonizados por esse modelo de colonização, neocolonização, é justamente o que define essa linha tênue entre aquilo que já foi configurado e aquilo que está por vir, que é consequência do primeiro. Tudo mais que nós vemos em termos de como estão tratando a questão do meio ambiente. Aliás, nós seguimos até 3 horas da manhã daqui do Congresso Nacional. A gente seguiu aqui a votação
E a gente foi acompanhando nos grupos. E teve muita discussão, e gritaria, e baixaria, e também briga, e a gente também brigou junto, porque as pessoas não caem a ficha. Aquelas pessoas que estão fazendo, inclusive, que estão na linha de frente nesses atos de mobilização, elas não se tocaram que precisa é a mudança de paradigma subjetiva das pessoas, delas mesmas, que quem precisa realmente se descolonizar é a classe média, porque ela acaba emperrando outras pautas que são muito mais importantes e que antecedem a essas lutas ocasionais, ou que se originam através de um movimento de força, ação, reação, que é da física, inclusive, de uma física já obsoleta, como é a física newtoniana, que também a física newtoniana foi a grande contribuidora desse modelo de colonialismo e colonização que nós vivemos no Brasil nesse momento. Então, não há como fazer comparações, ou digamos assim, não dá como para colocar uma pauta que parece ser que é a pauta mãe de todas essas pautas, sendo que é apenas uma consequência. E a gente viu isso durante as gritarias e as discussões que houveram na hora da votação. E a gente foi seguindo, e as pessoas que estavam lá dentro vinham falando conosco do que estava acontecendo e estavam pedindo para que o movimento indígena fizesse uma movimentação já a nível nacional. Inclusive, hoje deveria estar a esplanada dos ministérios ocupada pelo povo brasileiro. Cadê o povo brasileiro? Olha isso. Porque tem uma classe média que manipula os movimentos ao seu bel prazer, indicando inclusive dia, lugar, hora de começo e hora de findar um evento como esses que nós vimos, que ao meu ver foi vergonhoso. Eu vou só citar um exemplo da Avenida Paulista em São Paulo. Juntou 15 mil gatos numa cidade que tem 15 milhões de pessoas. Mas elas insistem em continuar na mesma linha, com os mesmos critérios de ação, sem pensar antes que há outras pautas históricas, como reparação histórica para os povos indígenas, para o povo preto, a questão do latifúndio, que é a marca registrada da colonialidade no Brasil, feudo medieval, porque o Brasil não é um país, é um castelo feudo medieval, sempre foi assim. E isso é marca registrada, não somente do Brasil, como nome de empresa de extrativismo constante, concomitante com aquilo que se tece desde dentro das instituições, que dizem legislar a favor do tal povo brasileiro que eles não conhecem e que não está aqui nesse momento que estou gravando esse vídeo. E é colonialismo na veia. Então, quando nós falamos, quando a gente fala sobre colonialismo, as pessoas acham que é uma invenção, que é uma narrativa, é mais uma das tantas narrativas existentes, sendo que é a coluna cervical e angular da história do Brasil. Uma história regada a sangue, terror, macabrismo de todos os lados e que continua até hoje. Não há possibilidade de continuar com um modelo que ele vai reiterando e repetindo e ressuscitando modelos coloniais para manter uma população subjugada, porque sabem que a subjetividade da maioria dessa população já está comprometida com um modelo de ecocídio, biocídio, terricídio, de homicídio constante. Se mata nas pessoas de forma aberta e abjetamente elas ainda dizem que porque estão fazendo a segurança, não sei de quem,
Eu acho que somente pode ser dos ricos. E enquanto isso, enquanto a polícia mata nas periferias todos os dias, dia todo, em qualquer dos lugares, inclusive nas redes sociais, e dia tras dia, e nada acontece para pôr fim a isso, porque é o modelo colonial que constitui a atual institucionalidade. Não tem outra resposta. Eu costumo citar sempre um pensador de nome Aimé Césaire, um pensador francês do Caribe. E ele fala, já nas primeiras páginas do livro que ele escreveu, Tratado sobre o colonialismo, que todas as consequências nefastas produzidas por esse modelo civilizatório, eles nunca vão arrumar, porque não tem solução, e não tem solução mesmo. Todos os problemas causados por esse modelo de civilização, de colonialismo, subjugação de mentes e carnes e corpos, enquanto estiverem todo mundo lidando pelo fim desse modelo ou a favor desse modelo, vão estar sempre dentro de um modelo, de uma outra camada dentro desse grande modelo, que permite a continuidade do modelo, da estrutura colonial. O colonialismo está presente em todas as microestruturas que dependem dessa macroestrutura, que tem em sua retórica, contém um forte teor religioso, teológico, político, escrito, inclusive, fundado por aqueles que se dizem que são os melhores filósofos da história, como no caso do Spinoza. Mas ele também fez um tratado teológico-político que hoje é parte dessa retórica, que mantém subjugadas milhões de seres humanos, não apenas aqui no Brasil, mas nos referindo a isso que mal chama América Latina, vamos nos referir à América Latina. Por isso o bandeirantismo, isso aqui é outra coisa, que só a gente fala, e vou falar sempre, todas as vezes que for necessário. Aqui não temos essa questão do fascismo como marca ideológica, não existe. Tem inclusive o Breno Altman. Eu ouvi uma entrevista dele com o Renato Freitas, deputado pelo Paraná, que defende a galera das periferias, inclusive. E ele falou uma coisa muito clara. O próprio Breno Altman, ele diz que a questão do fascismo e do nazismo é questão dos descendentes europeus. Ele diz claramente, e é uma questão de descendentes europeus. Só que antes desses ismos já existia isso, mas não foi cognominado com esse nome, não foi conceitualizado com esse nome, não foi dada uma certa categoria de dominação na qual esses ismos fazem parte do projeto todo de dominação existente. E aí é que está a diferença. Olha que engraçado, eu estou falando tudo isso aqui com vocês enquanto a gente está passando aqui pelo asfalto concreto de Brasília, que em sua dimensão ela é a réplica de uma Roma. Roma é colonialismo. A Grécia e Roma foram utilizados como laboratório para criar esse grande evento chamado Descoberta das Américas.
porque é da Itália que eles vieram, porque eles saíram de Gênova e vieram para cá. E uma suposição que há de que houve choque de civilizações apenas serve para apagar as memórias dos povos ancestrais que estavam aqui muito antes da chegada das primeiras caravelas, a 12 de outubro de 1492. Isso é colonialismo. Os capitães do mato de antigamente é a polícia de hoje, a polícia militar. E há um sentimento policialesco na população, porque ela não aprendeu outro sistema senão o sistema punitivista ao fiel modo daqueles filósofos do século XVIII que imprimiram nas formas de punir quem para eles era seu inimigo. Kant, Hume, todas essas figuras aí transcreveram essas razões que eles tinham, as razões de uma Europa já falida, mas que precisava se manter como ius proprietário de todas as terras ao redor do mundo. Aí temos casos de Zimbábue, Congo, da Ásia e também do desse continente chamado Américas. Então, todos esses pontos que eu tenho trazido e que eu chamo para reflexão, simplesmente significa começar a pensar mais como adultos autogovernados do que como rebanho. E nesse sentido, é um dos que eu dou razão ainda, o filósofo Nietzsche, né? E ele tinha razão. O mundo virou um grande rebanho, marcado por uma narrativa platônico-tomista aristotélico, que marca todas as condições de luta, de defesa ou de ataque. Aliás, quando a gente fala de defesa e de ataque, a gente está falando de algo que é parte do binarismo cartesiano. O que é o binarismo cartesiano? É a lógica com a qual eles dividiram grande parte do mundo e das coisas que rodeiam o mundo. Daí a separação homem-natureza. Querem cortar a cabeça de um filósofo, cortam a cabeça de Descartes. Mas não foi fácil cortar a cabeça de Descartes, então era melhor tirar a cabeça do Luís XIV. Esses dias aí estavam festejando a Revolução Francesa, uma Revolução Francesa que também foi usurpada pela branquitude ocidental, porque quem fizeram realmente essa revolução não eram as camadas aristocráticas ou privilegiadas da França daquela época. Então, isso também é colonialismo. O colonialismo, a colonialidade do ser, do poder, do ter, do ego, esse ego cartesiano, que é o ego maldito de grande parte da humanidade ocidentalizada, é isso que transformou o mundo numa neocolonialidade, onde antigos valores que eram apenas locais se transformaram em valores transmundanos. E que quem não aderir a essa fórmula tem de ser banido, o que Santo Agostinho chamava de guerra justa. Que é uma guerra justa que existe até hoje, marcada pelo genocídio indígena, pelo extermínio de povos das periferias, do povo preto e de outros tantos, que é o que acontece no Brasil. Aí quando a gente vai fazer uma crítica política àqueles que estão administrando essa colônia, aí eles falam assim, não, mas é o Congresso. E aí eles já acharam um novo inimigo.
um congresso. Se fosse um congresso, seria muito fácil de derrubar. Mas, mais uma vez, eu vou formular a pergunta: cadê o povo brasileiro e cadê aquelas pessoas que ficavam chamando para organizar uma manifestação contra o PL da devastação? Cadê que elas não estão aqui hoje? Porque a subjetividade dessas pessoas que participaram ali é uma subjetividade ocidental, marcada pelo ego cartesiano. Querem protagonismo só em certos dias, principalmente dia de domingo. Todo mundo domingo no parque. E aí eles vão lá fazer uma manifestação. Nada contra, tem de fazer domingo. Mas cadê o resto dos dias da semana? Cadê o valor que tem esse contingente que logo mais vamos chegar aqui na rodoviária, onde em Brasília o transporte é horrível, é o pior do país, e onde as pessoas aqui na rodoviária são tratadas pior que o lixo. Isso também é colonialismo. E aí, ó, a rodoviária do povaréu e o poder. Grécia, Roma e seus súditos. Isso também é colonialismo. Porque a esquerda e a direita são colonialistas, as duas, não importa o que eles dizem que estão defendendo. Mudam-se apenas as pautas para contribuir para esse fla-flu, para esse binarismo cartesiano. Ah, se existe o sim, tem que existir o não. Então, se é para existir o não, tem que existir o sim. E não saem dessa. E assim mantém os povos entretidos, distraídos. Inclusive nossos parentes indígenas, que ficam o tempo todo distraídos, que marco temporal sim, marco temporal não. Mas nada sabem de tudo que antecede a esse marco temporal, que é parte desse modelo ocidental de instituição jurídico-político-administrativa. Porque em outras dimensões de vida, nada disso existiria. Não teria sentido algum, sequer um sentido. Tudo que existe, tudo que a gente vê, tudo que a gente passa, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experiencia, somente é possível dentro desse modelo jurídico, político, econômico, financeiro, administrativo, criado pelos europeus. Assim como os europeus são culpados pelo nazismo e pelo fascismo, mas também pelo colonialismo. E seus descendentes deveriam estar fazendo primeiramente o papel de se descolonizar primeiro, antes de se lavar a boca dizendo que estão defendendo a natureza e o meio ambiente. Porque isso também é uma forma de colonizar, é colonialismo também. É o que a gente chama de colonialismo doméstico. Um fica colonizando o outro, assim como o patrão coloniza o funcionário e o próprio funcionário quer colonizar o colega que está ao lado. E aí todo mundo depois faz a política da EMA. Isso também é colonialismo. Tudo é colonialismo. E mais que colonialismo, comunismo é uma formação subjetiva e ideológica. Assim como o neoliberalismo, da qual esse atual governo também é parte. Nunca nada mudou. Se Fernando Henrique Cardoso governou o país pelo neoliberalismo, esse está na mesma. E todos os que passaram e os que se repetiram. Isso também é colonialismo. O neoliberalismo é apenas uma outra vertente de como colonizar o mundo para matar, para exterminar, para queimar, para surrupiar, para lograr e, em definitiva, para roubar terras, territórios, matar gente, expulsar. Porque essas comunidades não seguem à risca esse modelo de pensamento. Então tem que ser eliminado. Novamente digo,
A guerra justa de Santo Agostinho continua até hoje. Aquele santo não tinha nada, aquele infame. Assim como Platão não tem nada de grande filósofo. Aristóteles piorou. Isso só serve para essa classe média branca que não dá voz a quem deveria estar dando voz, porque são colonialistas. A classe média brasileira, ela é colonial, colonialista, colonizador e colonizante. Porque ela nunca vai entregar seus privilégios, nunca. Ela é a favor dos povos indígenas até a metade da página 1. Depois eles ficam avivando o samba de que sem eles não há salvação. São poucos aqueles que realmente sentem a dor que nós sentimos, a fúria ancestral que nós temos. E tem muita gente que está com raiva da gente. Isso pode ter raiva. E pode enfiar a sua raiva onde lhe caiba, que a sua raiva é colonial também. Porque é isso que os brancos sabem fazer. Satanizar um para divinizar o outro. Não vejo nenhuma dessas pessoas que dizem que somos contra o Congresso. Nunca vi ninguém delas defendendo quaisquer territórios ou falando alguma coisa sobre os povos indígenas. Se tem, é um 0,001%. Mesmo aqueles que se dizem deputados, que são do bem, porque essa história do bem é mais uma forma de colonização. Um diz que são do bem e os outros também. Ué, cadê o mal? Não é que para existir o bem tem que existir o mal? Descartes já deixou bem claro isso. Todos dizem que são do bem. Mas quando é a hora de defender os povos que eles mesmos ajudaram ou tentaram aniquilar, ajudando a tentar aniquilar, a exterminar. E muitos deles estão com raiva de que haja uma ressurgência de povos indígenas. E ainda mais, muitos brancos estão com raiva da gente porque a gente tem conhecimento. Eles não queriam jamais que tivesse um índio com conhecimento. Um índio leitor, um índio que lê e que sabe interpretar texto. E que lê em várias línguas, inclusive em outras línguas originárias. Eles não aceitam, eles não aceitarão nunca, não toleram. E nunca vão tolerar. Se mal toleram uma deputada indígena aqui no Congresso Nacional, que dirá então quando a gente com conhecimento diz, chega, porque esse colonialismo foram vocês que inventaram, vocês trouxeram nas suas malas da Europa para cá, na base do canhão, da faca do pescoço, da cruz e da espada. Ou por acaso não sabiam que São Paulo também era um grande colonizador? E ele aparece em muitas imagens com a cruz e a espada e a Bíblia, a mesma. Com a mesma justificativa, a mesma forma, os mesmos teores, a mesma coloração do colonialismo que está presente aqui no Brasil. É logicamente que tem algumas pessoas mais bacanas, né? Tem um pessoal, logicamente. Mas falando no geral, toda a tragédia que se estende por esse território é a marca registrada da branquitude colonial, colonialista, colonizante, colonizatória. Porque ele está presente em todos os lugares, 24 horas por dia, e ainda catequiza as pessoas de tal modo que até mesmo às vezes o pobre, o fudido, cagado ou agitado aplaude esse modelo, achando que ele está fazendo bonito. Capitão do Mato
Ele não é branco, de olhos azuis, com sobrenomes alemães, ingleses, poloneses, jugoslavos, italianos. Às vezes o próprio preto da periferia, e quando não é o preto da periferia, é o próprio indígena que está na instituição, que depois dá as costas aos parentes que estão nos territórios, que não tem saúde. Tem muito lugar que não tem ambulância. Tem uma reclamação agora de alguém que precisava fazer a cirurgia e não fizeram porque o próprio indígena negou a identidade da outra que disse ser indígena. Isso está acontecendo lá em Itamaraju. Por isso que é importante estabelecer critérios racionais e lógicos para enfrentar esse modelo de morte e destruição. E ter a capacidade de se autogovernar. O autogoverno começa pela gente mesmo. Se você é um cara que fica dependendo de patrão, de mãe, de Deus, da pátria, de não sei o que, você é fudido. Se você é uma pessoa que está constantemente dependendo das altas hierarquias para você fazer o que é de praxe você fazer, você é um covarde, você é um conivente, você é um condescendente, você não é ninguém, você não tem caráter, não tem personalidade nenhuma. Por isso que a maioria das pessoas hoje são reacionárias, porque elas foram obrigadas a serem reacionárias. Elas não têm critério próprio para fazer as coisas, elas não conseguem ter uma autodeterminação, elas não conseguem ter um valor definido sobre o que elas são, porque elas foram completamente catequizadas por esse modelo de destruição que não trouxe absolutamente nada de evolução. Aliás, o termo evolução nunca existiu e não existe. Só serve para embromar a mente das pessoas. Mas ela não existe. Não existe. É a mesma coisa. Ficam defendendo a tal de democracia. Claro, para a maioria que é iletrada, não sabe que a democracia sempre foi o governo da aristocracia por aqueles que estão por baixo. Isso desde a Grécia que foi assim e continua sendo até hoje. E aí eu vejo até os parentes, vamos defender a democracia. A mesma democracia que escraviza as pessoas, que já foi assim desde tempos imemoriais. Isso também é colonização. Aí eu fico me perguntando que merda de democracia que estão defendendo, que uma palavra esvaziada de significados e de valores. O pior é ver parente defendendo a democracia. A mesma democracia que é hoje, nesse momento que a gente está falando aqui, deve estar matando pessoas inocentes nas periferias, nos subúrbios, da cidade, de todos os estados, todas as capitais, todas as pequenas cidades, inclusive cidades com apenas 40 mil habitantes. A polícia está matando na cara dura, mesmo que elas sejam filmadas, elas continuam matando na cara dura. E quem mata não são pessoas brancas, não são aqueles branquelos lá que saíram contra o PL da devastação, não. Quando vão entender que genocídio em Gaza? Aqui nós vivemos o genocídio desde 1492, desde 1500. Quando que vão entender isso? O Holocausto, um conceito que foi inventado também para colonizar a violência, para criar uma Olimpíada de opressões. Aí criaram um termo Holocausto, só para dizer que os judeus tinham sofrido o Holocausto. Nós temos um Holocausto de mais de 100 milhões de pessoas aqui nas Américas. E quem se referia a isso? Isso também é colonialismo. Gente, são tantas as formas de colonialismo que estou colocando aqui para vocês.
As pessoas clamam por justiça. Qual justiça? Se o direito que está estipulado ali é o direito romano, feito pelos mesmos sofistas que estão hoje. Pensando, inclusive, que eu vou discursar hoje para manter o povo subalternizado, subjugado, subsumido na sua ignorância. Porque para quem acha que a modernidade são essas luzes eternas das cidades com seus progressos e desenvolvimentos industriais, está muito enganado. Porque a Idade Média é hoje. O Brasil é um país medieval, em todos os sentidos do termo. A única coisa que no Brasil mudou é a aparência, que é espetacular. Até para o gringo que chega de fora acha que aqui mas não sabe o que se oculta atrás disso. A camuflagem que fazem os governos para ocultar o genocídio e o extermínio dos povos é justamente a não contrapartida contra esse modelo, que eles é a continuidade do modelo colonial, colonialista, colonizante e colonizador. Porque, como eu já falei antes, funciona 24 horas por dia, 7 dias a semana, 365 dias ao ano. E não importa quem estiver lá em cima. Eu canso de falar, vocês podem colocar o tal de Jesus Cristo, Sri Baba, Alá, Maomé, Zaratustra, Zoroastro, sei lá, a entidade que vocês queiram. A merda vai ser a mesma. E não se trata de voto, de quem vai votar ou deixou de votar, ou se um simples apertar de um botão vai mudar. Não se trata nem disso. Porque as pessoas precisam aprender história e ter vergonha na cara por serem tão negligentes, displicentes com a própria realidade do seu próprio povo. Fica fácil defender quem está a 40 mil quilômetros daqui sofrendo com a geladeira cheia. Aí é lindo. Agora eu quero ver os que defendem o próprio povo daqui. Por isso que eu sempre digo, o maior inimigo do povo brasileiro é o próprio povo, e principalmente a classe média. A classe média, ela quer manter seus privilégios e quer ser burguesa, aristocrata, do mesmo jeito que as 12 famílias das elites elas querem ser. Quando elas se veem cercadas, aí eles partem, vamos defender os pobres, vamos defender não sei quem, vamos defender não sei quando, não sei por qual motivo. Tudo balela, tudo mentira. E aí fica embromando a mente das pessoas a fim de quê? A fim de manter o modelo de governabilidade ingovernável que está sendo até hoje. E aqui agora estamos aqui na rodoviária. Uma rodoviária que já foi privatizada, onde as pessoas que tentam sobreviver apanham da polícia, né? E é isso. Isso aqui é a rodoviária de Brasília. É uma outra realidade, né, gente? Então é isso, né? O colonialismo está aí. O bandeirantismo está aqui. Todo mundo tem um pênis bandeirantes. Tanto é que até a inteligência artificial, quando você vai buscar bandeirantes, aparece o quê? Rodovia dos Bandeirantes, TV Bandeirantes, porque é um país cuja essência é bandeirantista, 100% bandeirantes. E os bandeirantes estão em toda parte. Não sei, nunca a gente sabe de onde que vai surgir um. Talvez muitas dessas pessoas também sejam ou tenham algo de bandeirantismo, né? A gente nunca sabe. Mas na lógica da própria história de como foi construído o Brasil, que leva nome de árvore, mas de uma árvore que foi depredada, cujas áreas onde ele existia foi devastada. Aliás, aqui eu vou deixar um livro para vocês pesquisarem, de Warren Dean, A Ferro e Fogo,
a história da devastação da Mata Atlântica, só citando um dos biomas. E já começa lá em 1500. E agora a classe média acordou para a devastação, ou ela já sabia, mas elas estavam esperando o momento certo de roubar aquela pauta para elas se tornarem protagonistas de algo que não está acontecendo, de um evento que dê um acontecimento maior em termos de povo brasileiro, para acabar com esse colonialismo, com essa colonialidade que eles mesmos ajudaram a fundar. Então, é isso, né? A gente está expondo aqui algumas ideias para vocês ficarem de olho, galera. Porque todo mundo fica nesse embate de sacralizar uma personagem política para demonizar a outra. E nada muda, tudo continua igual, talvez de mal em pior. Isso também é colonialismo.